Mateus 5, verso 1 diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da tua justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo do cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Aleluia, Jesus. Podeis vos assentar. Glória a Deus. Irmãos, antes de falarmos sobre o que foi ensinado, precisamos entender bem quem estava ensinando. Não era um simples homem, não era um profeta, era Jesus. Quem é Jesus? O próprio Deus, o Filho de Deus, aquele que deixou toda a sua glória para vir nos salvar. Este é o mestre que está ensinando estas palavras para nós nesta noite. Não é qualquer um. Jesus vai nos ensinar como devemos ser práticos na nossa vida cristã. Quem que vai nos ensinar a ser práticos? O caminho, a verdade e a vida. O próprio caminho vai nos ensinar como trilhar o caminho. Oh, aleluia, Jesus. Como Jesus é maravilhoso. Irmãos, um pouco acima, no versículo 23 de Mateus 4, diz que Jesus estava pregando. Ele percorria por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e curando todo tipo de enfermidade. Todos aqueles que iam até Jesus eram curados. E por causa disso, a fama de Jesus estava se espalhando. Imagina comigo, você está lá na sua casa, num dia comum, um dia normal, e ouve falar: ei, tem um homem andando aqui pelas redondezas, pregando sobre o reino de Deus, mas ele não é igual João Batista. Porque João Batista também estava pregando naqueles dias. E João Batista disse: virá um que é maior do que eu, não vos batizará com água, mas com fogo. Aleluia. E aí começa a surgir a notícia: ei, olha, ele está aqui, ele está pregando. E eu ouvi dizer que quem vai até ele é curado. Sabe por quê? Os mortos vivem, os coxos estão andando, os cegos de nascença estão enxergando. Por causa disso que Jesus estava fazendo, a sua fama crescia. E depois que Jesus ali, pregando pela Galileia, por Decápolis e por Jerusalém, da Judéia, uma multidão estava seguindo ele.
já não comportava mais nos templos. Jesus precisava de um lugar mais amplo para pegar a palavra. O que ele fez? Subiu o monte. Moisés também subiu no monte para ouvir umas diretrizes de Deus, né? Jesus também subiu no monte. Só que dessa vez não estava tendo raios e trovões. Ele estava ali, tranquilo, pregando a palavra de Deus. Aleluias. E a multidão foi atrás dele. Jesus subiu, se assentou. E a palavra de Deus diz assim: e os seus discípulos se aproximaram dele. A multidão estava ali, ansiosa para ver o que Jesus iria fazer. Mas os seus discípulos estavam sedentos por aprender mais daquele mestre. Um discípulo não é aquele que simplesmente visita o mestre de vez em quando, para simplesmente usar o mestre para conseguir algo. O discípulo, ele quer aprender quem é o mestre. Ele quer ser igual ao mestre. Ele quer fazer as coisas que o mestre faz. Ele quer ser como o mestre. Ele não quer simplesmente saber quem é o mestre. Ele quer participar daquilo que o mestre está fazendo. Tem discípulo aqui de Jesus nesta noite? Cadê aqueles que estão ansiosos, sedentos por Jesus, por aprender mais de Jesus dia após dia? Aleluias! Esses são os discípulos, são aqueles que se achegam ao mestre para aprender ao pé do ouvido, porque de longe pode ser que a palavra distorça. Se eu começar a falar daqui, sem o microfone, lá do fundo talvez você não vai escutar o que eu estou falando, nem o pessoal de casa, é verdade. Mas se a gente estiver pertinho, você vai ouvir bem o que ele está falando. Seguindo. Ok, as multidões também se achegaram ali a Jesus, mas somente os discípulos se aproximaram, ficaram mais íntimos de Jesus. Ou seja, irmãos, a palavra que Jesus estava direcionando naquele dia não era para a multidão. A multidão também ia participar daquilo, mas era principalmente para os discípulos de Jesus. Ele estava formando um povo diferenciado. Sabe por quê? O que nós vamos ler aqui nas bem-aventuranças não tem nada a ver com o que o mundo ensina para a gente desde quando nós nascemos. Bem-aventurado significa felizes. Felizes são. Mas Jesus, pobres? O mundo diz que a gente tem que ser rico, podre de rico. Nós temos que ser os primeiros. O mundo diz que nós temos que ser orgulhosos, conquistar e ainda rebaixar quem não conquistou. Temos que nos encher de nós mesmos. Ah, Jesus, sabe aquele que nos humilhou quando nós éramos crianças e não tínhamos nada? O mundo diz que nós temos que olhar para eles e dizer: tá vendo, eu consegui. O mundo diz isso para a gente. O mundo diz que se você não tiver faculdade, você não vai ser nada. O mundo diz que se você não tiver uma conta recheada, você não é ninguém. O mundo diz que você precisa ser o primeiro, o maior, ter poder. Mas aí Jesus vem e fala: ei, discípulos, vocês querem ser meus discípulos? O reino de Deus é ao contrário. Nós vivemos numa democracia, mas o reino de Deus não é uma democracia. Tem um rei, ele ordena, porque ele sabe o que é bom. Nós na democracia escolhemos todo tipo de porcaria, mas ele sabe o que é bom para nós. Aleluia, obrigado Jesus, obrigado. Seguindo, Jesus diz assim: bem-aventurados, felizes são os pobres em espírito. Ué, pobres? Mas quem são os pobres em espírito?
pobres de espírito são todos aqueles que reconhecem a sua falência moral e espiritual diante de Deus. São todos aqueles que sabem que não tem nada de bom a oferecer, que não são ninguém, que não podem se salvar com o dinheiro que eles ganham na terra, não tem como comprar a salvação. Os pobres em espírito chegam a Jesus e dizem: Jesus, misericórdia, porque eu não tenho nada a te oferecer, eu só tenho, Jesus, a tua presença. São todos aqueles que não estão apegados com o que este mundo tem a oferecer. Eles têm dinheiro, eles conquistam algumas coisas, mas aquilo não está em primeiro lugar no coração deles. Em primeiro lugar está o reino de Deus. Se for preciso, ele abre mão de tudo por Jesus. Aleluia. Esse é o pobre de espírito. E a promessa sobre esses é que eles irão para o reino dos céus. Aleluia. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Choram? Mas o mundo diz que a gente tem que beber para ser feliz. A gente tem que ser feliz o tempo inteiro. Chorar não faz sentido. Mas no reino de Deus faz todo o sentido. Quem são os que choram? Os que choram não choram por qualquer coisa, irmãos. Jesus não está falando do dia que você caiu, bateu o dedinho no chão, sangrou, arrancou um tampão e você está chorando. Jesus está falando de coisas espirituais. Esses aqui que Jesus está falando são aqueles que choram porque entenderam que são pobres de espírito. Eles choram porque os olhos deles foram abertos. Eles choram porque entendem que a nossa salvação está em Jesus. E agora ele enxerga não só a salvação dele, ele enxerga os outros. Imagina comigo, você viveu a sua vida inteira com os olhos fechados, andando, caminhando, e de repente você abre os olhos e você está na beira de um precipício e você morreria se não abrisse os seus olhos. Ele abre os olhos e fala: meu Deus, eu ia morrer sem a minha salvação, eu estava perdido, agora eu vejo. E ele não chora só por ele olha para os irmãos e fala: Jesus, eles não estão vendo ainda, Jesus. Abre os olhos dele para que eles também te contemplem. Olha, abre os olhos dos meus familiares para que eles não pereçam na vida eterna, Jesus. Eles choram pelas almas que ainda não despertaram. Eles choram por aqueles que ainda não se arrependeram. São esses que Jesus está falando. Não é qualquer choro, irmãos. Bati meu carro. É triste, mas não é sobre isso. É sobre vida eterna. É sobre o reino de Deus, irmãos. Essas coisas vão ficar. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso, aqui que Jesus está dizendo, não são pessoas bobas, pessoas inocentes demais, que são enroladas por todo mundo toda hora. O nosso maior exemplo de mansidão é o nosso próprio Jesus. Quando havia oportunidade, ele pregava. Quando perguntavam a ele, ele falava. Mas quando caluniavam, mentiam, difamavam, ele se calava. Porque ele dizia: não sou eu que vou confirmar o meu próprio nome, mas o meu Pai que está no céu. Nós temos que ser como Jesus. Tem oportunidade, fala. Abriu um espaço, prega. Começaram a falar mal de você e te provocar, fica quietinho. Porque o mundo diz que não, você tem que ir lá e tirar satisfação. Não leva a satisfação para casa. Estão falando mal de você, estão mentindo. Que pena. Mas eu não vou ficar brigando, arrumando discussões por aí bobas. Eu não vou entrar lá na internet e ficar discutindo lá no Instagram com quem não tem nem aí com o reino de Deus. Você está perdendo o seu tempo. Quando tiver a oportunidade certa, fale. Mas na hora de calar, se cale. É sobre isso que Jesus está falando. Aleluia, continuando. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça.
fome e sede, como que eu posso dizer? Eu até anotei aqui. São as nossas necessidades mais básicas. Irmãos, para você viver, é só comer e beber, acabou. Se você não comer e não beber, você morre. Nós precisamos, é nossa necessidade. E Jesus diz que aqueles que têm fome e sede de justiça. Quem é justo? Nosso Deus. Ou seja, nós precisamos ter fome e sede da palavra de Deus. Nós precisamos ter fome e sede de cumprir as palavras de Deus. Nós temos que ter fome e sede de ser e de trazer a justiça de Deus para a terra. Não tem a ver com a justiça terrena, tem a ver com a justiça do reino de Deus. Nós temos que ansiar por isso. Fala, Jesus, isso aqui que está acontecendo não é justo. Volta logo, Jesus. Nós ansiamos pelo teu reino que é justo e será eterno. Nós temos que ansiar, Jesus está falando. Vocês têm que querer isso da mesma forma que necessitam de comer e de beber. Não é só um sentimentozinho que hoje vem e amanhã vai. É todos os dias, se alimentar disso todos os dias. Amém? Continuando. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os misericordiosos são aqueles que se compadecem da dor do próximo. Mas eles não só sentem dó, tipo, nossa, que dó de você. Olha, nossa, que triste que aconteceu com aquela pessoa, com o meu irmão, com meu pai, com a minha mãe, com meus amigos. Ai, nossa, que dó de você. Os misericordiosos lutam para suprir as necessidades daqueles que necessitam. Ele não fica só sentindo, ele age. Ele acorda de manhã e fala, Senhor, me ajuda a ajudar alguém. Senhor, eu sei que precisam de alguma coisa, Jesus. Os misericordiosos querem estar próximos para ajudar, mas eles não fazem isso por reconhecimento próprio. Eles não querem que ninguém olhe para eles e diga, olha, como o pastor Ronaldo é bom. Porque o nosso coração quer isso. Quer se destacar, o bonzinho, o bonitinho, o que doa mais que os outros, o que tem o dízimo maior. Ah, que lindo aquele irmão. Os misericordiosos não estão nem aí para o que os homens dizem dele. Ele quer saber o que o Pai acha dele. Ele quer saber se ele cumpriu a vontade de Deus naquele dia. Ele olha a necessidade e fala, eu vou fazer alguma coisa para suprir. Porque eu sei que é isso que é a vontade do meu Pai. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Limpo de coração, foi difícil. Fiquei estudando, ouvindo, buscando o que seria isso. E para resumir, os puros de coração sabem que, assim como está escrito lá em Isaías 64:6, que as nossas próprias justiças são trapos imundos perante ao Senhor. Sabe quando você quer fazer algo para aparecer, chegar diante de Deus e falar, Senhor, você viu o que eu fiz ontem? Senhor, você viu o quanto eu fui bom? O nosso coração é enganoso. Às vezes parece que é algo bom, mas a raiz não é boa. Às vezes a gente está fazendo algo com uma mão e tirando a foto com a outra para postar na rede social. Os puros de coração fazem como Davi. Em Salmos 139, 23 e 24 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, os puros de coração duvidam de si mesmo. Quando ele vai fazer algo bom, ele fala, por que eu estou fazendo isso? É para me aparecer ou para engrandecer o nome do Senhor? Porque se for para me aparecer, eu não faço. Porque tudo que nós temos que fazer é para engrandecer o nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. E estes verão a Deus.
Oh, aleluia, Senhor. Continuando. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificador. Pacificador, nós podemos confundi-lo com aquelas pessoas que estão por aí dizendo: queremos paz, precisamos de paz, erguem bandeiras, criam ideologias, queremos paz, mas só falam. Pacificador, ele vê uma briga, ele se põe no meio, não para defender um dos dois lados, ele se põe no meio para que o conflito se encerre. Sabe quando um amigo seu briga com outro amigo seu? Você não tem que ir lá e falar: de qual lado eu vou ficar? Vou ouvir as duas histórias e escolher o que tiver menos errado, e eu vou ficar do seu lado. Não, você tem que ouvir os dois lados e falar algo, fazer algo, para que não se quebre aquele elo, mas para que ele volte como ele era antes. O pacificador, ele toma atitudes para acabar com o conflito. Não escolhe um lado, não fica gritando só: eu quero paz. Mas quando vê um conflito, fala: que Deus nos ajude. Seja você o pacificador. Seja você. O maior exemplo de pacificador é o nosso Jesus. Irmãos, lá em Gênesis, nós caímos. Estávamos separados de Deus. Só tinha um jeito de voltarmos a ser chamados filhos de Deus. O que Jesus fez? Se pôs no meio. Ele se entregou no nosso lugar. Ele juntou o elo de novo. A ponte que tinha se quebrado, Jesus reconstruiu. Ele se entregou no nosso lugar, se fez maldito por nós, para que hoje nós estivéssemos aqui e pudéssemos declarar que somos filhos de Deus. Seja um pacificador, seja aquele que vai resolver o problema. Não fica só falando do problema. Se puder, nem fale, só faça, e a glória será de Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Ou seja, se você começar a tomar as atitudes conforme Jesus foi descrevendo aqui, você vai ser perseguido. Não é talvez, você vai. Se você não for, é porque você não está fazendo direito. Porque o mundo odeia Jesus. Outras religiões eles aceitam. Por que Jesus não? Jesus disse aqui, irmãos: vocês serão perseguidos por causa da justiça. Conforme você for fazendo as coisas da maneira que Deus quer, o mundo vai começar a falar assim: esse cara é diferente. Sabe você lá na sua escola, quando a professora descobre que você é crente e ela começa a te infernizar? Não tem motivo. Na cabeça dela tem. Ah lá os crentes. Ah lá esses aí que não ficam bebendo com os amiguinhos lá fora. Ah lá esse daí que quando vem aqui fica falando de Deus para os outros, querendo se achar melhor do que ninguém, melhor do que os outros. Eles se acham: eu sou crente. Você não fez nada, às vezes você nunca falou que era crente, mas as suas atitudes demonstram, e por isso você vai ser perseguido. Só que Jesus, no versículo 11, ele diz assim: bem-aventurados são vocês, felizes são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Eles vão inventar. Para jogar Daniel na cova, teve que mentir. Ele não dava brecha. Ou seja, vão inventar algo para te atingir. E se você estiver cheio de si, você não vai aceitar. Você vai lá querer brigar, querer falar, discutir, blá, 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 e não vai chegar em lugar nenhum.
Jesus simplesmente disse para nós: alegrem-se e exultem. Não é uma alegria qualquer, é para você vibrar quando isso acontecer, porque você está no caminho certo. Aleluia, Jesus. Por isso, irmãos, quando vos perseguirem, não fiquem tristes. Não fiquem assim: ai meu Deus, estão me perseguindo, estão mentindo de mim lá no trabalho, lá na escola, lá na igreja, em todos os lugares estão falando mal de mim. Mas tudo é mentira, Jesus, porque o Senhor sabe que eu tenho me esforçado para fazer a tua vontade. Jesus disse: se alegre e exulte, porque antes de vocês perseguiram os profetas. Não é exclusividade nossa. Isso já acontece há muito tempo atrás. Aleluias. Jesus diz todas essas bem-aventuranças para os seus discípulos. E eu te pergunto: para que ser isso? Por quê? Jesus diz aqui, a partir do verso 13: vocês são, não é serão, não é talvez se tornarão, vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. E ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Irmãos, Jesus não estava falando, Jesus estava usando o sal para falar outra coisa para os seus discípulos. Ele usou o sal como uma figura. Naquele tempo, o sal servia para duas coisas principais. Conservante. Naquele tempo, não existia geladeira, não tinha essa geladeira de 4, 5 portas que a gente tem hoje. Naquele tempo, tem umas aí que tem até televisão na frente assim, bota na sala já a geladeira. Aleluia. Jesus está falando que a igreja, os discípulos, são o sal da terra. Ou seja, precisamos conservar este mundo onde nós estamos. Se a igreja não estivesse aqui ainda, esse mundo já tinha ido para o buraco. Sabe, lá na sua casa, onde só você é crente, você é o conservante daquela casa. O sal serve para conservar os alimentos, para que eles durem um pouco mais. Então, irmãos, nós precisamos ser sal na nossa casa, na nossa faculdade, nos nossos trabalhos. Às vezes você fala: Jesus, não estou entendendo porque eu ainda estou nessa empresa. Aí Jesus olha para você e diz: conserve este lugar, seja sal. Segundo, o sal serve para temperar, dar gosto, trazer sabor para o alimento. Ou seja, nós precisamos temperar este mundo com a palavra de Deus. As pessoas que já estão com a vida sem graça, sem gosto, sem propósito, acorda e não sabe o que vai fazer durante o dia, não tem nada na sua agenda. Aqueles que olham e dizem: acho que eu vou morrer porque não faz sentido, não tem gosto, não tem sabor. Quem aqui já comeu uma comida sem sal? Coisa esquisita, é ruim. Jesus está falando o que para a gente? Vai lá e tempera essas pessoas, derrama a minha palavra sobre a vida deles, traz sabor, traz gosto, traz propósito para a vida deles. Oh, aleluias. Irmãos, o sal não tempera para que ele se destaque no meio da comida. Quem aqui sabe fazer feijão? Você coloca lá o feijão na panela, água e o quê? Um pouquinho de sal. Quando o feijão está pronto, você consegue, só se a pessoa for muito ruim de cozinha, você consegue ver o sal na comida ainda? Quando você bota a concha lá dentro, você vê o sal? Mas o que você fala? Que delícia que está essa comida.
Nós fomos chamados para temperar a vida do outro, mas não para trazer os holofortes para nós. Você vai e some, tempera e some. Igual um churrasco. Pega aquela picanha, corta ela assim, ó. Aí você come e fala: eita, picanha boa! Porque tem sal ali dentro, irmãos. O sal está ali temperando aquela comida. Um dia as pessoas vão acordar e falar assim: que gostosa que está a minha vida. O que será que aconteceu? O sal já sumiu. Ele fez o trabalho dele e acabou. E Deus será glorificado através disso. Aleluias. Vocês são a luz do mundo. Não se acende uma lâmpada e cobre ela. Está vendo esses refletores que estão aqui em cima? Não compramos eles para deixar desligado. E quando você está olhando para cá, você não vê o holoforte. Ele só faz o trabalho dele. Ele somente ilumina o ambiente. Oh, aleluia. Você precisa ser a luz desse mundo. Simplesmente ilumine, não pergunte o porquê, não dê respostas, explicações. Seja a luz, ilumina. E não assuma, só a luz brilha. Ó, o holoforte, ó, só está iluminando. Às vezes você nem lembra que lá na sua casa tem um lugar onde você coloca a lâmpada. Você vai lá no acendedor e clique, apareceu. Seja a luz desta maneira. Não queira atrair, irmãos, os holofortes para si mesmo. Toda a honra e toda a glória é para Jesus. Aleluias. Olha o que C.S. Lewis disse. C.S. Lewis, hein? Tô voando. Olha o que ele diz: eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todos os dias, não apenas porque eu vejo, mas porque através dele vejo tudo ao meu redor. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmãos, que as nossas obras brilhem, sejam notadas lá fora, mas não para nós, para Ele. Porque Jesus diz aqui, ó: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Ou seja, ilumina e some. É Jesus quem vai aparecer. Aleluia, obrigado Jesus, obrigado. No começo eu disse que Jesus estava direcionando essas palavras para os discípulos dele. Mas no final do capítulo 7, diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Talvez nesta noite você ainda faça parte da multidão. Você tem se maravilhado com o que Jesus tem dito. Você tem acompanhado alguns cultos. Você tem ouvido falar de Jesus e das maravilhas que Ele faz. Mas talvez ainda você não é um discípulo. Você não tomou a atitude de se achegar a Jesus e dizer: Jesus, eu entendi que eu sou pobre de espírito. Jesus, eu entendi que eu necessito da Tua salvação. Irmãos, parece impossível seguir isso que Jesus disse. Eu estava lendo, eu falava: Jesus, isso aqui é impossível seguir tudo isso. E Jesus sabia que era muito difícil. É difícil se nós estivermos sozinhos nessa caminhada.
Se você acordar todo dia e falar, hoje eu vou seguir as bem-aventuranças, sozinho, no peito, no muque, não vai rolar. Mas Jesus disse o quê? Que deixaria o Espírito Santo, o ajudador, o consolador, para nos ajudar a conseguir cumprir tudo o que Jesus nos mandou cumprir. Você não está sozinho. Clame todos os dias pelo Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, me ajuda. Hoje eu quero cumprir a tua vontade. Talvez você hoje ainda é parte da multidão, tem se maravilhado com o que Jesus tem feito. Mas Jesus nesta noite te chama para fazer parte do discipulado dele. Jesus te quer bem perto. Jesus te quer do lado para te ensinar tudo o que ele quer fazer através de você. Não fique só de longe olhando, nossa, que lindo aquele povo, olha aquele pregador falando tão bonito. Não, vem também. Jesus está te convidando nesta noite. Vem fazer parte do meu reino. Eu quero te salvar. Aleluia, aleluia. Aleluia. Hoje é culto da fé. Eu fiquei me perguntando, Senhor, mas é isso que o Senhor tem nesta noite? Mas eu entendi o que Jesus estava querendo dizer. Muitas vezes nós somos movidos da nossa fé simplesmente para adquirir algo terreno. A gente quer uma cura e tem que clamar a Jesus mesmo. Ele é poderoso para te curar. Nós queremos um emprego, Ele é poderoso para abrir uma porta na sua vida. Mas que tal nós também começarmos a usar a nossa fé para nos tornarmos aquilo que Jesus quer que nos tornemos? Porque às vezes a gente clama e fala, Jesus, eu quero um carro novo, me ajuda. E Jesus, eu quero salvar o seu vizinho, me ajuda. Às vezes nós queremos que Deus faça parte dos nossos sonhos, mas nós não queremos fazer parte dos planos de Deus. Que nós possamos passar a mover a nossa fé, para nos tornarmos quem Jesus quer que nós nos tornemos. É difícil, mas não é impossível, porque o Espírito Santo é poderoso para nos ajudar a ser como Jesus quer que nós sejamos. Então que nesta noite, a sua fé te mova a dizer assim, Jesus, eu não quero mais só pensar em mim mesmo. Eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo. Porque a palavra de Deus diz assim, se buscares o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não inverte, irmão. Não inverte. Não vem aqui só, Senhor, faça a minha vontade. Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Eu quero ser igual a ti, Jesus. Amém? Se coloquem de pé.